aos pés da cruz de Jesus pela vida do Wellington, que está passando por dificuldades com a sua saúde, que nesse instante foi levado para o UTI, mas nós confiamos no Senhor. Nós te agradecemos porque ele está num hospital de alta tecnologia, de alto respeito pelos doentes, que é o hospital de base, onde o Senhor, pela sua graça, está restabelecendo o diretor daquele hospital, que já está caminhando dentro do UTI, já está se alimentando. Nós te pedimos as suas bênçãos especiais. O Senhor dê ordem para que seus anjos acampem ao redor do Wellington, afofe o seu leito de sofrimento, renove a sua alegria em Cristo Jesus e que ele possa, nesse instante que ele está deitado, sofrendo, olhar para o alto e sentir o consolo maravilhoso do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Coronavírus e Cristo. Este é o livro que nós estamos estudando do pastor batista John Piper. Você vai por a imagem já? Você pode. Nós vamos compartilhar a tela com os irmãos, tá? Esse livro foi feito muito recentemente, em março, foi escrito pelo pastor John Piper. Ele generosamente ofereceu para todo mundo de graça. Nós temos acesso a esse livro nas mídias integralmente, audível, escrito, uma ação do Espírito Santo que moveu o coração do pastor John Piper. Coronavírus e Cristo, este livro em duas partes importantes. Nós estamos estudando a primeira parte, que é o Deus que reina sobre o coronavírus. Vão ser 5 aulas. O Alceu deu a primeira, venha para a rocha, que é Cristo, e nós hoje vamos dar a segunda desse primeiro tópico, que se chama um sólido fundamento. O segundo tópico vão ser 6 aulas. E o que Deus está fazendo através do coronavírus. Que Deus nos abençoe nessa aula, que Deus nos capacite, que o Espírito Santo esteja nos iluminando para o entendimento da sua palavra. Um pouquinho só que travou aqui. Minha voz é erva, minha voz é erva, a voz de Deus é granito. Nós começamos essa aula mostrando que a palavra de Deus é rocha em Cristo Jesus, que a palavra de Deus é inabalável e que a nossa voz é erva. Nós vamos iniciar essa aula lendo 1 Pedro, capítulo 1, 24 a 25. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. A palavra do Senhor é granito, é rocha, permanece eternamente. Quando Deus aconselha sobre coronavírus, o seu conselho é firme, inabalável e duradouro. Quando alguém me liga sobre algum paciente ou sobre alguma situação de algum amigo que está com coronavírus, eu confesso para vocês que eu me sinto, como médico, completamente desarmado. Primeiro porque eu não sou infectologista, nem intensivista, sou gastroenterologista. Então, não entenda. Eu entendo de coronavírus igual a vocês, do que a gente lê nos jornais, na internet, do que a gente ouve. Esse conselho meu sobre o coronavírus é um conselho débil, porque, na verdade, não existe um medicamento confirmado. A cada dia que passa, a medicina
está se aprimorando mais no tratamento dessa doença, até que chegue a vacina, que deve ocorrer no final desse ano, comecinho do ano que vem, se Deus quiser. Então, o conselho do médico nesse instante sobre o coronavírus acaba sendo sempre um conselho que não tem um alicerce muito grande na ciência. Mesmo que tivesse, o nosso conselho não é firme, inabalável e duradouro como a palavra de Deus. Quando Deus aconselha sobre o coronavírus, seu conselho é firme, inabalável e duradouro. Salmo 33, 11. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Então, o caminho de Deus é perfeito. Nós estamos iniciando a sala como um sólido fundamento dentro do coronavírus de Cristo, e nós estamos vendo que tudo que a gente fala, tudo que a gente luta, tudo que a gente pensa sobre o coronavírus hoje é uma coisa instável, é uma coisa imperfeita. E nós, cada vez mais, e nós sabemos disso, carecemos da glória de Deus, carecemos do amor de Deus, do seu poder de cura nas nossas vidas. E nós sabemos que esse caminho que é a palavra de Deus é um caminho perfeito e é nele que a gente tem que se basear. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Ó Senhor, nós estamos nos refugiando no Senhor. Nós queremos a sua palavra, essa palavra que o Senhor nos incutiu no coração através do Espírito Santo. Nós cremos que o caminho do Senhor é perfeito. A sua palavra, então, a palavra de Deus, é, portanto, um fundamento sólido para a nossa vida. É a única verdade absoluta que a humanidade pode viver. Tudo é transitório, tudo passa, tudo é fraco, tudo se dissolve, tudo desaparece, mas a palavra de Deus é um fundamento inabalável para a vida. Então, a aula de hoje se chama Um Sólido Fundamento. Ouvir a Deus e crer nela é a palavra, é como construir sua casa sobre uma rocha. Então, ouvir a palavra de Deus e construir a sua casa sobre ela é como construir uma casa sobre a rocha. Mateus 7, 24 a 25. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Quando você tem a experiência na presença de Deus, dentro da sua família, quando você leva como pai da família, como mãe de família, a palavra de Deus para dentro da sua casa, você, através da palavra de Deus que acabamos de ler, está construindo uma família sobre a rocha firme. A palavra de Deus é o sólido fundamento e o alicerce de toda a família. Apesar de não ser visto, o alicerce é a parte que dá a sustentação da casa. Mas, como diz o texto, se você constrói a casa sobre areia e vai indo tudo muito bem, não existe diferença entre você construir a casa na areia ou na rocha, quando as coisas estão bem. Mas nós sabemos, através da palavra de Deus, que os dias são maus. Nós sabemos, através da palavra de Deus, que as circunstâncias chegam, algumas vezes muito difíceis, algumas vezes amargas e dolorosas, e aí vem o valor do alicerce sob a rocha. No instante em que os ventos sopram
as ondas braviam, se chocam contra as nossas casas, nós necessitamos de ter construído aquela casa sobre a rocha firme que é Cristo, alicerçada na palavra de Deus, uma palavra que é inabalável. Vivemos numa sociedade materialista, consumista. Cada pessoa vive para o seu prazer e para o seu conforto. É assim que é o mundo. É assim que nós somos algumas vezes também na igreja. Hoje as pessoas fazem de tudo para ganhar dinheiro. Mentem, são pessoas que se vendem, corrompem e são corrompidas. Essa é a sociedade que nós vivemos. Uma sociedade de mentira, de vendalhões, de desonestidade, de corrupção, tanto praticada como aceitas. Mas nós não podemos nos esquecer que aquilo que foi conseguido fora do projeto de Deus vai ser combustível para a sua própria destruição. Atenção, aquilo que foi conseguido por você, por sua família, por seus filhos, fora do projeto de Deus, com atitudes impensadas, corrompidas, mentirosas, tudo isso que foi conseguido desta maneira, fora do projeto de Deus, vai ser um combustível para a sua própria destruição. Leve a sua família para a rocha. Ensine o sólido fundamento para os seus filhos. Eu faço uma pergunta para cada um de nós. Você tem corrido muito? Você tem trabalhado tanto a ponto de superar as suas possibilidades de trabalho? O choro está vindo, vem o sofrimento, mas a pergunta é, diante de todos esses dias maus que a Bíblia nos fala, você tem buscado a Deus? Você tem buscado as primeiras coisas primeiro? Você tem buscado em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? E eu faço uma pergunta agora. Deus ocupa o lugar central dentro da sua casa? É sobre a rocha que é Cristo e sobre o fundamento inabalável que é a palavra de Deus que você vive o dia a dia da sua família? É uma pergunta que nós fazemos, é uma pergunta que nós deveríamos responder sempre sim. É desta maneira que eu vivo os dias que se passam dentro da minha família. Mas aí vem a pergunta: por que eu devo acreditar na Bíblia? Esse livro afastará você do pecado ou o pecado afastará você desse livro? Palavra que eu peguei do reverendo Hernandes Dias Lopes. Dele também é que a Bíblia é a biblioteca do Espírito Santo. Mas espera um pouco. Como é que nós devemos defender a nossa fé diante da sociedade, numa apologética, quando nós estamos discutindo? Qual é o motivo central? Quais são as suas defesas para você dizer: eu acredito nesta palavra? Cadê o salmo? Está perfeito. Pode continuar, está perfeito, som. Vamos ler o Salmo 19:10. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos.
Portanto, a palavra de Deus é doce e preciosa, são mais desejáveis do que o ouro e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. As palavras que vêm da Bíblia são as palavras de verdade. Nos melhores e nos piores momentos, trazem a paz e a alegria que são inabaláveis. Entristecidos, mas sempre alegres. Obviamente que a dor, que os dias maus, que o sofrimento entristece o coração dos eleitos de Deus também. Mas nós temos, dentro da palavra de Deus, o apoio para dizermos: entristecidos, mas sempre alegres. 2 Coríntios 6:10. Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Nós sabemos e cremos que a soberania de Deus, que poderia parar a crise do coronavírus, ainda não está agindo assim. O coronavírus continua infectando. O coronavírus continua trazendo sofrimento. O coronavírus continua trazendo morte. Mas nós não deixamos de crer que, se Deus quiser, Ele para a propagação do coronavírus. Essa mesma soberania que nós cremos que Ele pode parar quando Ele quiser a evolução do coronavírus, é a mesma soberania que sustenta a nossa alma durante esse tempo de sofrimento. Mais do que sustentar, adoça. Adoça com esperança de que os propósitos de Deus são bondosos e inabaláveis, mesmo na morte, para aqueles que confiam nele e na sua palavra. Bom, aí vem o que o mundo diz. A Bíblia é um salto no escuro. A Bíblia é um salto no escuro. Nós falamos, a Bíblia não é um salto no escuro. Chama-se fé porque o Espírito Santo nos colocou dentro dos nossos corações confiança inabalável em Cristo Jesus, abrindo nossos olhos e corações para o entendimento da sua bendita palavra. Veja o privilégio, não é honra, porque nós não temos mérito, mas o privilégio que cada um de nós, que estamos conversando agora, que estamos ouvindo essa palavra de Deus, temos diante da humanidade. Todos os filhos de Deus, espalhados por esse Israel de Deus, têm o privilégio de ter a fé no seu coração. E essa fé só pode ser incrustada no coração do ser humano através do Espírito Santo. Então, nós somos privilegiados, porque nós estamos aqui declarando ao mundo que nós temos fé e confiança em Cristo Jesus, pela abertura dos nossos olhos, causadas pelo Espírito Santo, levando a termos entendimento da obra maravilhosa que Ele faz na vida de cada um de nós, através da sua palavra. Mateus 15, 14. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Pode ler o outro também. Mateus 13, 13 a 15. Por isso, lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos,
para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Esse milagre o Senhor já fez na nossa vida, Pai, e nós agradecemos por isso. Existe uma luz espiritual que brilha através do Evangelho. É a luz da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A beleza, a dignidade, a grandeza de Jesus Cristo brilha através da palavra de Deus. Nós não estamos dando um pulo no escuro. Nós estamos, na verdade, dando um pulo para a rocha firme, que é a luz que vem de Jesus. Mas Satanás faz tudo o que pode para cegar a humanidade. Nós temos que ter consciência disso. Por isso que nós pregamos a palavra. Porque é uma batalha espiritual constante entre o poder de Satanás, que não é onipotente, não é onipresente, não é onisciente, mas ele tem poder. E ao poder de Satanás, nós temos que enfrentar com a palavra de Deus. Não é com a nossa força e com o nosso poder e com a nossa sabedoria. Mas então, quando nós entramos na batalha, nós temos que saber que Satanás faz tudo o que pode para cegar a humanidade. 2 Coríntios 4:4. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Existe uma glória divina que brilha através das Escrituras, que se encaixa perfeitamente ao molde com o formato de Deus em seu coração. A palavra de Deus, ela prepara os nossos corações com uma engrenagem tal que a palavra vem e se encaixa perfeitamente, como, por exemplo, uma corrente à roda de uma bicicleta. Existe uma glória divina que brilha através das Escrituras, que se encaixa perfeitamente ao modo com o formato de Deus em nossos corações. Isso é maravilhoso. Mas se a Bíblia não é um salto no escuro, e nós temos convicção disso, e nós já dissemos, esse livro afastará você do pecado, ou o pecado afastará você desse livro. Por isso você tem que estar o tempo todo em comunhão com a palavra de Deus. Aí, como a Bíblia não é um salto no escuro, a palavra de Deus nos impulsiona para um salto em direção da rocha. Então, quando alguém falar para você, pô, você está lendo isso aí, e ele não entende, porque o homem natural, a ele não foi dado o Espírito Santo, por mais que ele seja erudito, acadêmico, preparado, ele não vai conseguir discernir as coisas de Deus, como diz ali que eles são cegos, a palavra de Deus, e são surdos. A palavra de Deus nos impulsiona, não é para o escuro, é para um salto em direção da rocha firme que é Cristo Jesus. Agora, se te perguntarem, por que você crê na Bíblia? Por que creio que a Bíblia é a palavra de Deus? Nós cremos absolutamente nisso. E temos algumas defesas, muitas. Vamos passar rapidamente por 3. Eu creio na palavra de Deus porque existe uma unidade na diversidade. Porque existe cumprimento das profecias e das promessas. Porque a Bíblia tem um poder intrínseco dentro dela. Unidade na adversidade. Por que eu creio na Bíblia? 40 escritores, num período de mais ou menos 1.100 anos, escreveram a Bíblia. De Moisés até Malaquias, foram mais ou menos 1.100 anos para escrever. O Novo Testamento foi escrito dos anos mais ou menos 45 até o ano 98, foi mais rápido. Essa Bíblia que nós temos na mão, que demorou mais de 1.100 anos para ser escrita, ela foi escrita em lugares e línguas diferentes.
para culturas diferentes, por homens, por 40 homens diferentes que não se comunicavam, não tinham WhatsApp. E existe em tudo isso, quando juntado na palavra de Deus, tanta adversidade, pessoas diferentes, línguas diferentes, culturas diferentes, lugares diferentes, línguas diferentes. Quando esses 40 escritores escolhidos pelo Espírito Santo e por eles guiados, quando tudo se junta, existe uma plena harmonia no seu conteúdo. Então, toda essa diversidade que nós temos na escritura da Bíblia, na confecção da Bíblia pelo Espírito Santo, parecia que dá uma balbúrdia, uma coisa sem entendimento. E, na verdade, o que nós vemos é uma harmonia no seu conteúdo. A Bíblia, então, é uma unidade na diversidade. Cumprimentos das promessas e das profecias. O autor da Bíblia, o eterno Deus, conhece o futuro no seu eterno agora. Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Deus conhece todo o passado, conhece todo o futuro no seu eterno agora. Deus sabe tudo agora o que vai acontecer no futuro, mas somente a Ele pertence o futuro. A Bíblia escreve a história antes dela acontecer. A maioria das pessoas que tenta destronar a verdade da Bíblia até hoje, em todos esses 3, 4 mil anos, não conseguiram, elas se debatem a favor da ideia de que as pessoas primeiro conheceram os acontecimentos para depois escrever a Bíblia. Meu Deus do céu, isso é completamente desaprovado pela ciência, inclusive. Se eles olhassem para Isaías 53, por exemplo, escrito 700 anos antes do nascimento de Cristo, 7 séculos. Isaías 53 descreve, através da ação do Espírito Santo na vida dele, todo o ritual que ia acontecer na vida do Emanuel, Deus conosco. Todos os detalhes, a maioria dos detalhes da sua morte e da sua vida. 7 séculos antes, como é que Isaías ia conseguir predizer isso antes do nascimento de Cristo? Então, são centenas e centenas de profecias que já se cumpriram. Outras tantas que estão se cumprindo. E outras tantas, com certeza, que vão se cumprir rigorosamente. E aquela que nós mais ansiamos é Maranatá, Jesus volte. Essa nós temos a absoluta certeza em nossos corações, que ele voltará na parousia. E é o que nós mais aguardamos dentro das profecias futuras. Então, tem uma unidade na diversidade. Cumpre-se as profecias. E a Bíblia tem um poder dentro dela, intrínseco. A Bíblia tem vida em si mesma. Sabe o que acontece? A hora que você lê a Bíblia, você é lido por ela. Você percebe que você está lendo e está vendo os seus erros, que você está lendo e está voltando para Cristo, porque ela é um psiquiatra dentro de você. Ao você examinar a Bíblia, ela examina detalhes do seu coração. O Espírito Santo de Deus opera através dela para transformar e resgatar corações. Ela tem um poder dentro dela. A Bíblia tem transformado histórias marcadas pelo sofrimento, pelo pecado, pela tragédia da humanidade e resgatar todas essas pessoas para uma nova vida de reconciliação com Deus. O poder está nela. A Bíblia tem sido o grande tesouro da humanidade. E olha o privilégio que nós temos. Nós temos a Bíblia, nós temos o Espírito Santo e nós podemos ler, meditar, entender, pregar, desfrutar e estar debaixo do poder da palavra de Deus. Isso é algum dos argumentos para dizer que a Bíblia não é um salto no escuro. A Bíblia, na verdade, é um salto para a rocha firme que é Cristo Jesus.
A Bíblia é a voz de Deus. Lê a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Quem não ora e a Bíblia não lê, diminuirá. Então, nós estávamos vendo que a Bíblia foi escrita por humanos, foi escrita por pessoas em determinada cultura, cultura do Antigo Oriente, do Império Romano, do Império Grego. Esse ambiente não existe mais. Os autores bíblicos escreveram a Bíblia em outro contexto, que também não existe mais hoje. Escreveram há muito tempo atrás, estão todos eles mortos. Nós não podemos nos comunicar com eles. A Bíblia foi escrita em hebraico e aramaico no Velho Testamento e no grego antigo no Novo Testamento, um grego completamente diferente do grego de hoje. Tudo isso poderia complicar a leitura e o entendimento dessa palavra tão maravilhosa que é a Bíblia. A Bíblia é um livro super-humano, pois carece de uma iluminação do Espírito Santo para ser entendido. O homem natural não discerne as coisas de Deus na Bíblia. O conteúdo não é só racional, é suprarracional. O homem depende do Espírito Santo que inspirou o livro para iluminar a nossa mente, o nosso coração e o nosso entendimento para as coisas da palavra de Deus. O conteúdo não é só racional e suprarracional. O homem depende do Espírito Santo que inspirou esse livro para iluminá-lo. Eu devo ler a Bíblia, pois através dela eu vou ouvir a voz de Deus. Tem muita gente que fala que ouve a voz de Deus. A teofania não está mais nos nossos dias, foi lá no Velho Testamento. Agora, você quer ouvir a voz de Deus, bem audível, em alta voz, leia a Bíblia em alta voz também. Porque é a Bíblia que é a palavra de Deus e a voz de Deus em nossas vidas. O modo como conhecemos a glória de Deus na Escritura é semelhante ao modo como sabemos que o mel é mel. Olha que coisa maravilhosa. Olha que comparação simples que a palavra de Deus faz, que é muito fácil de entender. A ciência e a tecnologia podem dizer que determinado frasco contém mel por experimento químico. Nós sabemos disso. Essa é a evolução da ciência. Mas a maioria das pessoas não é cientista e não é estudiosa, não é eclético, não é acadêmico. Nós vemos e nós temos testemunhos dia a dia de pessoas iletradas que têm o domínio da Bíblia muito mais do que a gente, que tem títulos acadêmicos. Isso mostrando que nós sabemos que o mel é mel porque nós experimentamos. Sabemos que algo é mel porque nós provamos. Sabemos que a Bíblia tem a palavra de Deus porque nós provamos e sentimos. Da mesma maneira, há uma doçura divina da glória de Deus trazida na mensagem da Bíblia e nos revelada pelo Espírito Santo. Atenção, a Bíblia é o mel que nós podemos saber que é mel. Salmo 119, 103. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Para nós, a Escritura é a única regra de fé e de prática. É ela e ela é tudo, todo juízo final em qualquer discussão que nós temos. Ela deve nos orientar nas nossas dúvidas. Os católicos, eu queria aqui respeitar todos os católicos, pelo que eu vou dizer, mas os católicos, eles questionaram e acusaram os reformadores de rejeitarem um papa de carne e adotarem um papa de papel. Dizem eles, transferiram para a Bíblia os atributos do papa. Isso é o que os católicos dizem. Vocês pegaram um papa de carne e colocaram e adotaram um papa de papel, não tem cabimento isso. Isso é o que eles pensam dos reformadores. Os reformadores não transferiram esses atributos, e sim resgataram. O que o Papa se apropriou indevidamente, diminuindo com isso a autoridade das Escrituras.
Os reformadores resgataram e não transferiram. A maior autoridade da Igreja não é o Papa, e sim a Escritura. A Bíblia é inspirada, infalível e inerrante. Inerrante quer dizer que não volta, que é fixo, é imóvel, que não comete erros, que não se engana, que é infalível. A Bíblia é inerrante palavra de Deus. A Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Eu citei esse exemplo, que também pode servir de apologética para a gente se defender dessas acusações dos católicos depois da Reforma, que nós trocamos o Papa de carne por um Papa de papel. Não, nós não trocamos nada. Nós só devolvemos a palavra de Deus, o que é da palavra de Deus. Agora nós vamos para as conclusões finais. Então, quando Jesus diz, a Escritura não pode falhar, está em João 10, 36, espera o Henrique achar. Então, conclusão. Então, quando Jesus diz, a Escritura não pode falhar, João 10, 36, 35. Se ele chamou deuses àqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar. Quando o apóstolo Paulo diz, toda a Escritura é inspirada por Deus, 2 Timóteo 3, 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Quando o apóstolo Pedro diz que os autores das Escrituras foram movidos pelo Espírito Santo, não foram homens comuns, eram homens comuns, mas que foram usados pelo Espírito Santo, nosso coração diz sim. Pedro diz, movidos pelo Espírito Santo. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Nós provamos e vimos. Não é mérito nosso. O nosso provar é o sabor do Espírito. Nós conhecemos. Não é pela nossa eloquência e pela nossa leitura e pela nossa sabedoria. Nós conhecemos porque o Espírito Santo nos deu conhecer. E o conhecimento é bem fundamentado. Não estamos saltando no escuro, estamos saltando para a rocha firme que é Cristo. A verdade de Deus nos inunda, mesmo diante do coronavírus. É verdade. Nós estamos entristecidos, mas alegres, porque nós sabemos para onde iremos se acontecer alguma coisa nessa vida conosco. Vem com um conforto incomparável, multiplicando-se em minhas inquietações, as tuas consolações me alegram a alma. Queridos irmãos, vamos orar para o Wellington. É o nosso querido irmão da nossa igreja que mais está sofrendo nesse instante. Vamos orar para aqueles que já se recuperaram. Porque, multiplicando-se em mim o sofrimento, as inquietações, as tuas consolações me alegram a alma. Salmo 94, 19. Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Sofrendo, padecendo, mas com a alma alegre em Cristo Jesus. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas o livra. Nós só temos nesse instante falar que ninguém pode consolar nossa alma nessa pandemia da maneira que a palavra de Deus o pode. Não adianta desesperar. Volta-se para Cristo. Nada pode consolar mais o seu coração, o meu coração, que é a palavra de Deus. O seu conforto é inabalável.
É o conforto de uma rocha grande e alta, em meio ao mar tempestuoso que é o mundo que nós vivemos. Deus nos abençoe, muito obrigado. E agora nós podemos, se vocês quiserem, trocar alguma experiência dessa aula. Muito obrigado pela aula, viu, professor? Foi muito edificante. Amém. Deus abençoe. Em Cristo Jesus. Muito bom, pastor. Muito bom, viu? Doutor Gandolfo, parabéns. Foi ótima aula. Obrigado, Francisca. Muito obrigado, bem. Deus abençoe. Amém. Obrigada. Doutor, Pois não. me ouve aí, não? Sim. Eu não entendi. Estamos Eu estou te ouvindo. Tudo bem? Como vão todos? Bem, graças a Deus, Manassés. E você? Saudade de todos. Tudo bem, graças a Deus. Deixa eu perguntar uma coisa. Não sei se eu viajei demais, mas eu queria entender um negócio. A palavra de Deus diz que quando terminou o dilúvio, Deus fez uma aliança com Noé e disse que jamais amaldiçoaria a terra da forma como foi feito. Foi devastadora, né? Foi um arrastão que Deus fez no mundo e só sobrou Noé e a família dele, e os bichos. Mas depois disso vieram as pragas do Egito, mas foi um negócio mais localizado, assim, por assim dizer. Depois tivemos a gripe espanhola, já mais recente, o ebola, H1N1, essa coisa toda. Mas agora veio essa pandemia que atingiu o mundo todo. Da mesma forma que a chuva é uma graça comum que Deus derrama sobre justos e injustos, essa pandemia tem sido uma desgraça comum que tem caído sobre justos e injustos. Se Deus tem tudo nas mãos, até que ponto a gente pode achar que essa pandemia também tem o dedo de Deus nisso? Não, sempre tem o dedo de Deus. Deus sabe todas as coisas. Quando Deus destruiu os moradores da terra, menos a família de Noé e um casal de cada animal, que nós sabemos. Um pouco antes, em Gênesis 6, Deus fala que se arrependeu de ter feito o homem. Uhum. Isso no capítulo 6 de Gênesis. Em seguida, vem a destruição do homem, da terra, das coisas sobre a terra, e a arca de Noé, que nós sabemos a história. Noé voltou com a sua família e as coisas continuaram iguaizinhas às anteriores. O homem é repetitivo. O homem carece do perdão de Deus porque ele nasceu na sua iniquidade mesmo, através do pecado dos nossos pais, Adão e Eva. Nós nascemos na iniquidade. E somente a misericórdia de Deus para nos levar a estar conversando da palavra dele, como você perguntou nesse instante. Então, os propósitos de Deus são inquestionáveis. Se você entender essa pandemia que nós estamos vivendo, obviamente que isto está sobre conhecimento de Deus, ele sabia que isso ia acontecer, que filhos deles deverão morrer nessa pandemia, mas são questionamentos que, como Jó fez, que nós não temos o direito de questionar a Deus diante disso, porque a nós ele já deu vida eterna. Um outro detalhe muito importante, você citou a gripe espanhola em 1918. Você tem uma ideia. A gripe espanhola, ela comprometeu o mundo também de janeiro de 18 a dezembro de 20. Foram 2 anos completos. Uhum. Sabe quantas pessoas ela infectou? 500 milhões de pessoas no mundo. Uhum. Viu que o coronavírus está muito menos. Coronavírus é amador. A população do mundo daquela época, 500 milhões de pessoas, 1/4 da população foi contaminada. E 50 milhões, alguns falam em 100 milhões até, eu estou pegando baixo, 50 milhões de pessoas morreram com a gripe espanhola. Sabe quantas pessoas morreram com coronavírus no mundo até agora? 700 mil. Uhum. 50 milhões numa população mundial infinitamente menor. Hoje nós estamos com 8 bilhões de habitantes. 8 bilhões de habitantes. Quantos habitantes em 1918?
Lá morreram 50 milhões de pessoas. Foram contaminados 500 milhões de pessoas, um quarto. Lá tinha, na época, tinha 2 bilhões de pessoas no mundo, em 1918. Foram contaminados, um quarto do mundo foi contaminado. O que está acontecendo com esse coronavírus? Contaminou o quê? Infinitamente menor. E de uma letalidade muito menor. Morreram 700 mil pessoas no mundo. Lá morreram 50 milhões de pessoas. Vai morrer mais gente de coronavírus? Lógico que vai. Se Deus quiser, não. Mas eu estou dizendo na sequência que nós estamos vivendo. Eu estou aqui ainda respeitando sempre a soberania de Deus, porque ele pode parar hoje e não morrer mais. Lógico, é o poder de Deus. Então, tudo é soberania, tudo é poder, tudo é muito claro. Aquela época eles acharam que já era o Armagedon. Eles tinham mais motivo do que a gente. E a peste negra? E a peste bubônica em Londres? A peste bubônica em Londres destruiu um quarto da população de Londres. Morreram 100 mil pessoas em Londres, de uma população de 400 mil. Um quarto da cidade de Londres morreu com uma peste. E o mundo não acabou lá. Então, não adianta a gente querer fazer previsões. A previsão é a palavra de Deus. Nós temos apenas que agradecer a Deus pelo coronavírus e pedir a sua bênção sobre cada um de nós. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Gandolf. Obrigado. Gostaria só com relação a essa questão aí, eu posso falar alguma coisa? Não? Pode ir muito, né? Eu quero que complemente, pastor. Por favor. Primeiro, aí, cumprimentar os irmãos, agradecer pela aula, Gandolf, muito, muito boa mesmo, viu? Deus continue abençoando. Mas é o seguinte, né? A gente vai percebendo em toda a argumentação do capítulo, essa argumentação toda já ajuda a responder bastante essa questão do Manassés nos seguintes termos, que Deus, ele continua sendo esse Deus ativo dentro da história e que vai encaminhando cada detalhe para cumprir um propósito dele, né? A gente encontra essa situação de pessoas que são dele, que pertencem a ele e que são, nesse momento, alcançadas também pela enfermidade. É o caso dos nossos irmãos, que também aí estão sujeitos, cada um de nós está sujeito a se contaminar. Mas aí a gente vai vendo duas coisas bem interessantes. Uma delas é a seguinte, às vezes a gente olha para as histórias lá do passado, do dilúvio, ou das outras momentos em que Deus realizou grande juízo, e a grande questão é o seguinte, ele continua sendo o mesmo Deus e o homem não melhorou nada desde o início da Bíblia. Se a gente pudesse dizer assim, não, o homem evoluiu, né, se tornou mais próximo de Deus, ou mais santo, alguma coisa assim, mas, infelizmente, o homem continua sendo o mesmo pecador digno dessas ações de juízo e castigo de Deus. E aí, eu já comentei isso com algumas pessoas, eu estava ali cortando o cabelo aí no mês passado, e uma pessoa estava lá e aí viu lá o Cláudio conversando comigo, e o Cláudio me chamando de pastor, e aí ele começou a fazer umas piadas, né? E aí dizendo, você é o pastor Valdomiro, como que é o seu nome? Valdomiro, né? Ficava rindo lá, fazendo piadinha. E aí, em determinado ponto, ele perguntou assim, escuta, quando é que o seu Deus vai parar de brincar com os homens? E aí, até aquele momento, estava calado ali, né, ouvindo, mas naquele ponto aí não deu para ficar calado mais. Eu falei, olha, a grande questão é o seguinte, talvez isso aconteça quando os homens pararem de brincar com Deus. Então, nós vivemos numa cultura em que os homens ainda não dão a Deus a glória devida, e aí, por causa disso, Deus ele jamais, na verdade, brinca, mas ele é um Deus santo que realmente opera dentro da história. E aí e a outra coisa que eu queria dizer é isso, é que a gente, quando pensa nessa situação toda, eu estava vendo uma reportagem há 2 semanas atrás, de uma senhora de 104 anos na Europa, agora eu não me lembro se é na Espanha ou na Itália, que ela passou pela gripe espanhola, sobreviveu à gripe espanhola e estava saindo da UTI, tinha sido curada também de coronavírus. Então, assim, o quanto que uma pessoa que passou por 2 grandes, vamos dizer assim, pragas, né? Mesmo assim sendo preservada por Deus, a gente vê esse controle, a soberania de Deus em cada vida, e no sentido da gente saber assim, que ele tem um propósito, um plano para a gente. E realmente a grande segurança que a gente tem é essa. Enquanto a gente está passando por essa vida e pelos reveses,
a gente realmente se firmar nessa palavra, né? Essa palavra dele é a nossa rocha mesmo, é a nossa promessa firme, para que a gente possa ter segurança enquanto passa pelas dificuldades, né? Muito bom, muito obrigado. O pastor, e também o John Piper fala dessa providência agridoce, né? Que ao mesmo tempo que está acontecendo tudo isso, Deus também está cuidando e está manifestando a sua misericórdia sobre cada um de nós. Exato. Exatamente. Nós temos que ter os nossos olhos espirituais nesse instante voltado para ver a obra de Deus, não a obra do coronavírus. A obra de Deus, ele não vai deixar de fazer sua obra nas nossas vidas e na vida do Wellington também, que está sofrendo. Com certeza ele está lá. Agora, os propósitos de Deus são inquestionáveis. Eu acho também, aproveitando, que a gente tem que agradecer a Deus esse livro que chegou até nós, que é de uma forma muito clara e bastante que mostra a grande diferença entre conviver com números e conviver com fotos. Uma coisa que todo mundo vê notícia durante a semana sobre o problema do hospital, o que está acontecendo com a quantidade de pessoas e tudo mais. Mas só vê o número. Agora, o que está mostrando para a gente agora é a necessidade da gente pegar, como nesse capítulo do livro, alguns versículos que, juntados, eles dão um exemplo e a necessidade de colocar na mão de Deus tudo isso. Por quê? Hoje já está acontecendo da gente ficar sabendo que um parente, um amigo, um irmão de igreja está passando por isso. Até 15, 20 dias atrás, 40 dias atrás, a gente via pessoas como sendo números. E hoje, pessoas que estão dando a vida, que estão na linha de frente e que têm uma profissão que é necessário fazer isso, estão se contaminando, estão sofrendo e até mesmo vindo a falecer. Eu conheço a história de duas médicas, duas irmãs, que uma delas foi infectada em São Paulo, teve todo um tratamento e que ela mesma, como médica, ela conseguiu passar para a mãe as situações que ela estava passando, mesmo dentro de um hospital de excelente qualidade, e que ela achou que ia ser difícil. No entanto, Deus fez com que ela recuperasse. Hoje ela está em casa, isolada naquele período pós-hospital. Só que essa semana passada, a irmã, que também é médica, que está grávida de 5 meses, foi positivada. Então, quer dizer, a mãe que está aqui em Rio Preto, desesperada por não poder estar junto e tudo mais, então eu acho que a palavra de Deus, da forma que está sendo apresentado nesse livro, bastante, vamos dizer assim, clara, em pequenos versículos, que se você pegar e juntar todos esses versículos do capítulo 2 e fazer, dá uma forma do que fazer e do que continuar fazendo, que é apoiando em Deus e tendo a solidariedade e vendo o que está acontecendo, não como um número, e sim como uma imagem. Então, eu acho que isso está sendo muito benéfico, e as duas aulas, tanto a última como essa de hoje, do Dr. Randolph, eu acho que foi bastante esclarecedora para isso. Amém. Olha, eu acho que vocês estão querendo ouvir de dois médicos como é que nós sentimos a situação em Rio Preto. Como vocês. Nós não temos conhecimento da doença. Nós temos algum conhecimento. Efeitos colaterais do remédio, tá, mas nós estamos igual a vocês. O que a gente pode perceber, como até leigo, é que a gente recebe uma estatística diária do movimento dos doentes. Ontem foram contaminados 515, morreram 6 ou 7, não me lembro. Tudo isso a gente recebe. No hospital de base, parece que nos últimos 5 dias, o número de pacientes internados estabilizou e diminuiu um pouco. Parece que nós estamos agora na curva que subiu e no platô. Nós devemos ficar no platô do número por um período que ninguém sabe. Não é grande,
mas vai ficar nesse platô para depois declinar. Então, o que eu peço como irmãos em Cristo de vocês é que mantenham a vigilância, mantenham os cuidados, que 515 foram contaminados ontem. Eu voltei a trabalhar no consultório, lógico que eu parei. Os 2 primeiros doentes que eu atendi, os 2 doentes eu testei e deram positivo para coronavírus na minha frente. Eu tenho 72 anos. Então, por que eu vou lá? Mas e Deus? Mas que Deus? Deus é coerente. Eu tenho que fazer a minha parte diante de Deus. Isso não abala a minha fé. Eu apenas recuei, vim para casa e estou fazendo online, porque os meus filhos estão lá porque são mais novos. E eu, numa situação dessa, eu tenho que correr, tentar, com o conhecimento que a ciência tem, evitar ser contagiado. Então, nesse instante, Rio Preto merece muita atenção mesmo. O prefeito fechou os supermercados, mas parece que a justiça já reabriu. Eu não vou dizer o que eu acho disso, isso é um problema deles. O que eu acho é que nós temos que seguir, tomar os cuidados de isolamento e dos cuidados realmente de higiene pessoal, das mãos, máscara e assim por diante. A situação ainda está difícil e deve permanecer por mais 15 a 20 dias assim, até o começo de agosto. Pode ser que a vacina saia antes? Pode. Mas como nós somos um país em desenvolvimento, ela deve chegar depois para nós. Vai chegar para os países em desenvolvimento, que têm mais dinheiro, e depois ela deve chegar, na minha previsão pessoal, que é falha, dezembro, janeiro, fevereiro, é quando nós vamos ter acesso a essa vacina. Podemos terminar, Guerra? Você que é o nosso anfitrião? Fique à vontade, pastor. Dr. Gandolfo, fique à vontade. Então, eu vou pedir ao pastor Misael, por favor, para nos elevar em oração nessa aula que acabamos de participar. Vamos orar, então? Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua presença na nossa vida e pela palavra do Senhor, que nos traz a Tua voz ao nosso coração e que confirma na nossa alma que o Senhor está presente, que o Senhor é um Deus que continua falando, agindo, operando na vida daqueles que Te buscam. Agradecemos porque também a Tua palavra informa que o Senhor é o Senhor desse mundo, Senhor dessa história. Esse planeta, ó Deus, continua debaixo do Teu domínio. Todo o universo, Senhor Deus, está debaixo do Teu poder e da Tua soberania. E nós agradecemos porque podemos confiar no Senhor como Deus todo-poderoso, Deus soberano sobre o universo e Deus todo-poderoso e soberano também sobre a nossa história particular. Colocamos, ó Deus, nas Tuas mãos o nosso mundo, suplicando a intervenção do Senhor e pedindo a Deus que o Senhor possa nos livrar, ó Deus, dessa pandemia, pedindo a Tua bênção sobre os nossos irmãos e irmãs que se encontram enfermos, sobre aqueles nossos conhecidos, parentes, todos aqueles, ó Deus, que estão na linha de frente também, aqueles que são profissionais de saúde, que trabalham também em outras atividades. Nós os entregamos aos cuidados do Senhor e suplicamos a bênção do Senhor sobre eles e pedimos que o Senhor aplique essa palavra, aquilo que ouvimos nessa manhã, nessa aula, nos nossos corações. Vem fortalecer a nossa fé e nos ajude a compreender e ser assegurados pelo Teu poder de que nós estamos firmados sobre a rocha que é o Senhor Jesus Cristo, firmados na Tua palavra que é segura, que vem do Senhor para a nossa vida e que isso nos dê alento e nos dê também uma animação para que, ó Deus, tomando todos os cuidados e agindo, ó Deus, da maneira como devemos agir para evitar qualquer tipo de risco, mas que saibamos sempre que estamos sempre nas Tuas mãos e que o Senhor, ó Deus, continua sendo Rei e soberano sobre a nossa vida. Venha abençoar nossas vidas, nossas famílias, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Tchauzinho para todos. Muito bom, meus irmãos. Deus abençoe. Obrigado pela Deus abençoe a todos, um excelente domingo. Vamos tirar uma foto Meus antes? irmãos, Vamos lá. faz uma multi-selfie aí. Pessoal que está com a câmera fechada ainda, vamos abrir a câmera aí. Não só os feios podem abrir a câmera também, viu? O Marcelo está aqui. Marcelo sempre causa inveja. Lê, irmãos. Quem quiser ficar um pouco mais aí, fique à vontade. Beleza. Quem quiser Fernando, falar. abre aí para mim. Tá aberto, pode falar.
Ô, Fernando, abre para mim então, né? Você interrompeu minha câmera. Não, seu som, não foi eu, não. Deixa eu ver se eu consigo ativar a sua câmera. Mas Guerra, você também é brincadeira, hein? Tá vendo? Guerra, você sempre faz isso com todo mundo. Não, Odete. Aqui tá ativo, aqui tá para eu dar um stop. Ó, eu vou compartilhar, fala assim, o anfitrião desativou o compartilhamento. Não, eu desativei o compartilhamento da imagem. Tela. A sua sogra você não corta, né, Guerra? A sogra ele não corta. Olha, o Marcelo, ele está 2 vezes duplamente em rede, hein? Pastor. Até que é conexão em rede, hein, Marcelo? Isso aí, pastor, tranquilo. Valdete. Ei, Marcelo. Deixa eu te explicar, Valdete. Ó, o que acontece é o seguinte, você está com a sua tela compartilhada. Então, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo o seu celular. Agora há pouco, eu estava vendo a tela do seu celular. Então, o que eu estou interrompendo aqui é a sua tela. Ah, isso. Mas agora eu estou vendo a sua tela. Aí. Tá vendo? Ó, tá vendo? Descompartilha a tela. Então, mas é que se eu descompartilhar a tela, eu elimino o som dela, o vídeo dela. Valdete, no seu... Deixa, vai, tira a foto você. Mas agora tá aparecendo, não tá? Agora tá para todo mundo, só tem uma câmerazinha do canto. Espera aí, pessoal, deixa eu explicar para ela aprender. Aí. Agora você tirou. Mas sumiu sua imagem de novo. Ela, preta ela aqui. saiu, ela foi arrumar a câmera e saiu. É que eu queria ensinar. Não, tá. Não saiu não, tá aí. Tá aqui. Tô aí? Você tá aqui, só que a tua tela, Valdete, você... Tá preta sua tá tela. preta a sua tela. Por quê? Porque você tá num modo que está compartilhando o seu celular. Então, eu ia te explicar, ali no meio do teu celular tem um xizinho vermelho e uma marquinha verde. Você tem que clicar naquele xizinho que você vai voltar para o vídeo. É assim, meus amigos. A gente vai aprendendo aqui. Eu acho... Ah, não, ela está aqui. Não, no meu... não, deixa assim mesmo. Tira vocês. Depois a gente vai colocar de novo, Odete, porque aqui está aparecendo... Por exemplo, ó, agora eu fechei seu vídeo. Tá? Não mudou nada aqui.